Olá, pessoal, esse é o Na Casa do Povo, o podcast e videocast da Câmara Municipal de Campinas, produzido pela TV Câmara Campinas e que a cada episódio bate um papo com um vereador ou com uma vereadora. Mas aqui a gente não vai falar de política não, a gente não vai falar de trabalho aqui na vereança, a gente vai falar da vida de cada um deles, eles vão contar quem é essa persona por trás do político. E o nosso convidado de hoje é Igor Diego, que alguns ainda conhecem como Igor do Campo Grande. Ele que vai falar um pouquinho para a gente da sua trajetória. E como é tradicional, eu vou logo na abertura fazer a minha auto e audiodescrição e depois já vou convidar o vereador Igor. Gente, meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros, com mechas loiras, tenho 1,55 m. Hoje eu estou com um vestido de lãzinha um pouco marrom, a gente está num tempo meio frio aqui em Campinas no dia da gravação. Ao meu fundo, o cenário do Na Casa do Povo, e a minha, que é preto, e à esquerda nós temos aqui um televisor com a logo do nosso podcast, escrito Na Casa do Povo, em azul e branco. Igor Diego, seja bem-vindo. E eu já peço também para você fazer a sua auto e a sua audiodescrição. Mirna, muito obrigado. Então, meu nome é Igor Diego, né? Nascido aqui em Campinas, eu tenho 1,81 m, moro no distrito do Campo Grande, sou negro também, magro, né? Sou magro, estou vestindo aqui uma camiseta gola polo, cor branca, para dar um contraste bom aí com o nosso fundo preto aqui do podcast. Então, Mirna, eu acho que é isso, os olhos são castanhos, escuros, e que mais? Cabelo, tá ótimo. Cabelo curto, cabelo né? Curto, também encaracolado. Encaracolado, é isso aí. Isso aí. Ah, tem barba cerrada. Tem barba cerrada, bem lembrado. Então, é a mesmo. Primeira vez que eu faço a minha auto. A gente está falando isso porque tem muita gente que está ouvindo, está lá no carro ouvindo o nosso programa, ele já começa a imaginar como é o cenário, quem são as pessoas que estão aqui. Ah, eu sou bonito também. Segundo olha, a minha esposa. É tudo, né? Tá ótimo, então, Igor. Olha, você já contou aqui, logo na abertura, que nasceu em Campinas e que é do distrito do Campo Grande também, tanto que depois a gente vai falar um pouquinho dessa questão do nome, de trazer essa questão do nome para a parte política. Mas você já nasceu em um bairro do distrito do Campo Grande? Conta um pouquinho da sua história pra gente. É assim, Mirna, nasci em 1986 aqui em Campinas, né? Nasci já no distrito do Campo Grande. Então, meu pai, ele servia o quartel, ele era de Osasco, servia aqui o quartel no Belog aqui de Campinas. Foi quando ele encontrou aí com a minha mãe e resolveram se casar. Eu tenho duas irmãs mais velhas. Era daqui. Minha mãe já era de Campinas. Tá. Então eu tenho duas irmãs mais velhas. Foi quando, né, a minha irmã mais velha, minha mãe ficou grávida, eles compraram um terreno lá no distrito do Campo Grande, em Campinas, e fizeram ali um cômodo no fundo, né, e foi construindo aos poucos na frente. Quando eu nasci, eu já peguei essa fase da construção da casa da frente, onde eu moro até hoje. Né? Então, na mesma casa, esses 36 anos aí de vidas, e hoje tenho 2 filhos e sou casado. E como que foi essa questão da infância lá no Campo Grande? Conta pra gente, como que era pra você? Olha, foi muito bom, né? Porque aquela época... De qual bairro? Primeiramente, você é exatamente ali. Do Novo Maracanã. Novo Maracanã, tá. O bairro Novo Maracanã, ele fica frente à Praça da Concórdia. Tá. A praça bem conhecida ali perto do ali daquela rede de comércio ali do distrito, antes de chegar no Itajaí. Isso, a gente fala que é o centrinho comercial do Campo Grande, é perfeitamente ali, é aquele bairro, tem o Parque Valença, né, sentido bairro fica do lado direito e o Novo Maracanã do lado esquerdo aqui da Praça da Concórdia. Tá, bem perto ali do pronto atendimento que tem ali. Perto da UPA ali, né, do Campo Grande, que era um PA, agora é uma UPA, mas continua a mesma característica, muda pouca coisa. Mas, então, nasci ali já nessa casa, né, e a minha infância, eu estudei na creche do bairro, né, creche municipal, e depois eu fui estudar na escola também do bairro, escola estadual, a Taliba Nogueira. Depois da 5ª série fui para o Florence, na escola Elvira, estadual. Tá. Voltei para o Novo Maracanã estudar no Álvaro Cotomassi, onde me formei ali. Foi nesse período de infância
que a minha trajetória sempre no distrito do Campo Grande, acompanhando algumas evoluções, desenvolvimentos, as necessidades, Mas transporte quem que público. era o menino que brincava no Campo Grande, que saía para estudar em outras escolas ali do Florense e tudo mais? Como era o Igor? Era um menino quietinho? Era um menino que fazia bastante bagunça na rua? Como que é essa característica do moleque lá? Como que era isso? Eu sempre fui rueiro. Rueiro. Né? Rueiro, gostava de uma rua, gostava de pipa, gostava de brincar. Naquela época tinha os bairros em desenvolvimento ali ainda, né? Então tinha bastante área verde, mata, a gente ia bastante nadar na lagoa, ali do distrito do Campo Grande mesmo, as lagoas perto, não muito perto. Que depois virou ali o Clube do Santa Clara? Isso, ali mesmo. Tá. Então aquelas lagoas a gente ia pelas fazendas, né? Andando com os amigos, nadava lá. A mãe sabia ou não sabia? Às vezes sabia, bem poucas vezes. A hora que voltava que acabava contando, né? Porque afogava muita criança ali. Meu Deus. As mães ficavam doidas. A mãe trabalhava, né? O pai, a mãe trabalhavam. E a gente ia tudo lá nadar. Às vezes tinha que nadar pelado na lagoa para não voltar com a roupa molhada, para a mãe não saber. Para a mãe não saber. Olha, ainda tinha que passar perigo ainda, passar perrengue, como se diz. Passar perrengue. E nesse tempo aí, você até comentou dessa questão de pessoas, né? E eu tive um primo que, inclusive, não lá, mas aqui em Valinhos, que morreu afogado também, que foi nadar com os amigos, estava brincando, vamos ali nadar, vamos, ele acabou morrendo afogado. Como isso aconteceu algum dia que você foi nadar? Chegou a ter alguma história dessa ou não? No dia que eu fui, não, mas assim, já também alguns amigos, já perdi alguns amigos, né? Que chegaram a morrer nadando na lagoa. Já nadei na Lagoa do Mingone. Nouro Verde. Nouro Verde. Vai lá. Olha, mas era perigoso. Hoje a gente, né, fala, gente. Hoje a gente fala assim, parece que é até um absurdo falar, né? Porque. Ainda a gente levou uma boia de caminhão pra boiar ainda. Olha que falta de juízo. Não façam isso, viu, adolescentes? Tem piscina, tem clube. Não vão nessas lagoas que é muito perigoso. Hoje em dia tá bem mais, essa questão assim de andar solto, tá bem mais, devido ao avanço tecnológico, eu acho também, segura a galera mais dentro de casa. Mas sabe que eu não consegui avaliar se isso é bom ou é ruim, porque às vezes também a gente jogava bets, jogava queimada, brincava na rua, o carro sabia que, por exemplo, o pessoal passava, tem sempre criança na rua, já passava um pouco mais devagar, e hoje parece que perdeu bastante disso, né, Igor? Perdeu muito, a gente fazia fogueira na própria rua à noite, nessa época mais fria que a gente está agora, né, sempre tinha uma fogueirinha na rua, à noite, ficava brincando ali, a rua que eu morei por muito tempo foi de terra, né, a pavimentação veio mais na adolescência, mas a gente tinha essa questão mais de aproximação até mesmo da comunidade, as vizinhanças, sabe, todo mundo cuidava do filho de todo mundo, entrava na casa de todo mundo, um dia era na minha, outro dia na outra, então assim, a comunidade ela era mais participativa, né, e essa questão da saudade, dá bastante saudade de a gente que tem filhos hoje não poder aproveitar dessa oportunidade. A gente era amigo do pessoal da rua, né? Hoje, às vezes, os nossos filhos não conhecem os filhos do vizinho, não tem muito disso, né? Sempre. Não tem muito disso, exatamente. A rua hoje também, eu acho que assim, individualizou muito, né? Essa questão de a comunidade acolhedora. Então, a minha infância foi muito assim, sempre dormindo na casa de um amigo, alguém dormindo na minha casa, indo. Essa pessoa bem da comunidade, de grupinho, de meninos da escola, sabe? Que saía pra mata pra pegar estilingue, caçar passarinho, caçar codorna, brincar ali. Era aquela brincadeira mais inocente. Correr atrás de pipa. Então, era esses tipos de brincadeiras que a gente cresceu ali no Novo Maracanã. E já quando começou, já entrar naquela fase do ensino médio, você curtia, saía ou não? Era sempre ali no distrito? Vinha para algum bailinho que tinha mais aqui para o centro da cidade? Como que funcionava isso? Não, ali não. Só da infância que eu lembrei agora, na minha infância eu tenho 9 lugares do meu corpo que eu tenho ponto, para você ver que era bem atentado mesmo. Bem sapeca. Então, assim, rasguei já o pulso aqui. Mas aí, se a mãe estava trabalhando, como você se virava? Então, aí que eu falo, a vizinha, a diretora levava para... Todo mundo se conhecia, né? A diretora levava para o hospital e nem era período da escola.
Então assim, me machuquei, deixa eu ir ali na diretora, que ela vai... Morava perto da escola? Então a comunidade muito que cuidava. Um protegia o outro, né? Pega o Igor, põe no carro, leva lá. A mãe chegou aí, já foi, já tá com ponto, já resolvemos. Então foi bem assim, machucava bastante, né? Caía no caco de vidro, cortava o pé, sabe? O pessoal jogava bastante lixo em terreno baldio, a molecada ia brincar, né? Exatamente. Tinha poucas, até as casas não eram tantas quanto hoje, então tinha bastante terreno baldio que a gente brincava ali nos campinhos, fazia essas brincadeiras. Já a adolescência não foi muito longe do Campo Grande, sempre foi né? O desenvolvimento meu foi dentro do próprio distrito mesmo. A gente não tinha essa característica ainda na adolescência de poder conhecer o lado de Campinas aqui, desse outro lado. O primeiro, essa quebra de vínculo ali, conhecimento de Campinas como um todo, só se deu na faculdade. Olha, porque o ensino médio você fez lá mesmo, né? Eu fiz todo o ensino médio lá, então as festinhas... O Campo Grande ele tem uma característica seguinte, era aquelas festinhas que a gente organizava nas casas, então um dia era a festinha da minha casa, aí vinha todos os adolescentes, né, na outra casa, e quem tinha um pouquinho mais de dinheiro podia ir numa chacrinha. Tá. Então na região não tinha casas de showzinho e tal, tinha a chacrinha. Tá. Então assim, a chacrinha cobrava um tanto, ia todo mundo pra chacrinha. Ali no Cruzeiro do Sul, né? E quem não tinha nada... Aí o fluxo daquela época era a Praça da Concórdia, que aí virou a Praça da Discórdia, famoso, problema público. Essa época era a minha adolescência. Mas você era bonzinho ou era o vilão? Eu fui em todas as Praças da Concórdia. Mas você era bonzinho. O fluxo pra você você era a turma do bem ou dos Lá ia vilões? de tudo, né? Assim, eu acho que se misturavam. O problema o problema é que para adolescência não tem limite. Sim. E a gente ia, ali tinha muita... É o que eu tô falando, não tem oportunidade. Então a gente queria ir para algum lugar, queria, né, conhecer pessoas, tá ali. E a gente, naquele momento, não sabia o horário de terminar. Né? Eu não era o organizador, porque eu acho que não tinha um organizador. Faz parte da idade mesmo, né? O jovem... Até hoje os adolescentes falam, não quero ficar mais um pouquinho, quero assistir mais um pouquinho de TV, quero ficar mais um pouco na festa. O jovem é cheio de energia, né? Ele não quer voltar para casa. E ali tinha som alto, tinha um pancadão, que chegava um certo momento que a polícia vinha ostensivamente pôr um fim nisso tudo. E aí começavam as grandes confusões de alguns jovens, né, jogar garrafa, hostilizar a PM, que aí era uma outra situação, tinha tiro de borracha, mas... A praça como um todo queimava motos, quebrava ônibus, era bem triste mesmo o final ali da praça, da festa. Era bem triste. Sim. E aí algum grupo invadia lojas de comerciante. Aí já era. Bagunça. E na sua casa, me conta, você disse que tem 2 irmãs, você é irmão mais velho, mais novo, me conta a ordem das coisas. Sou caçula. Caçula, menino caçula mimado, é isso ou não? Era o caçula mimado. É? Né? É verdade? Segundo a minha irmã, sim. Ah, é? Então, na minha adolescência, marcou ainda o quê? Eu perdi meu pai e minha mãe na adolescência. Na adolescência? Foi. O que aconteceu? O meu pai, ele era funcionário, né, agência dos Correios lá no Campo Grande, ele era vigilante. Tá. Foram assaltar a agência do Correio e aí acabaram dando um tiro nele durante esse assalto. Compreendo. Então aí, infelizmente, ele era da área de segurança pública, né? E aí eu perdi meu pai nesse incidente, nesse crime. Sim. Ali. Foi ali no próprio agência do Correio, tem até hoje, no mesmo lugar, perto da Praça da Concórdia mesmo. E minha mãe, não, ela foi pra praia numa viagem, ela teve um problema de coração, uma parada cardíaca. Durante a viagem, pulou, brincou, ela já tinha um problema de coração e tal. Entendi. E não aguentou. E aí eu acredito que eu tinha 14, 15 anos. Minha mãe eu perdi. E aquele momento ficaram os 3 irmãos. Aí minha irmã mais velha já tinha um filho, já tinha um casamento, que é a Fernanda. A minha irmã do meio, né, que é a Michele, Sheila Michele, mas a gente em casa chama ela de Michele. Tá. A Michele que morava comigo. Então ela, bem dizer, que me criou nesse período até os meus 17 anos, né, que eu conheci a Renata, que é a minha atual esposa. Ah, entendi. Então ainda na adolescência também... Então a Renata também é lá do distrito do Campo Grande. A Renata, ela estudou o pré comigo,
lá então na escolinha municipal, lá a creche, né? Pré-escola e tal. Ela estudou lá comigo, estudou em algumas escolas municipais lá no Cotomassi e morava numa rua de trás da minha casa. Mas conheceu ela o quê? Lá no Pancadão do Concórdia? Da Praça da Concórdia? Não. Conheci ela na escola, né? Na escola. Só que a gente se via, né? A gente se via sempre no showmício, que tinha também, né? Nossa alegria. Verdade. A alegria era ir no showmício. Do pobre, né? Era o showmício. Era o showmício. Né? Grandes cantores enchiam. Né? Era assim, puxa, o showmício no Campo Grande era naquela época, eu lembro, que marcou muito pra gente. Então, esse dia eu tive até a oportunidade de estar jantando com um deputado atual aqui de Campinas. E eu falei pra ele, falei assim, olha... Foi no seu showmício. Foi no seu showmício que eu fiquei com a Renata. Foi no showmício que então ficou a primeira vez com a Renata. Na escola a gente assim... Né, só paquerava, mas não ficava. É isso. Tava se conhecendo, né? E como que foi pra você esse período de ser criado, de repente, eu acredito, né, que quando a gente pensa em perder aquele que é responsável por nós e a outra pessoa assumir, como que foi para vocês se reorganizarem? A gente foi, assim, bem difícil, né, para conseguir ter um rumo ali, né, do que fazer depois das percas, assim, familiares, tal, do pai e da mãe, que são pra gente uma estrutura muito forte e importante em dias, momentos difíceis, a gente ter esse contraponto, né, pra gente se apoiar, que é a figura materna, paterna. Então, por mais que a minha irmã se esforçou bastante, mas não substitui todo, né? Claro. Como um todo. Mas graças a Deus, eu sempre tive um objetivo, assim, desde muito novo, um objetivo de estrutura familiar. Então, meu pai e minha mãe me deixou algumas coisas muito claras dentro de mim. A semente, né? Então, assim, eu tinha sempre esses ensinamentos familiares muito fortes dentro de mim. E aí talvez por isso que quando eu comecei ainda na adolescência, que eu conheci a Renata ali, foi num momento bem difícil que eu acho que eu me apoiei bastante em um outro relacionamento, sabe? Entendi. Não para substituir. Isso aí, mas aí isso você conta para psicóloga, né? Porque ela que vai tirar essa, como se diz, essa dúvida, né? Porque tem tanta teoria hoje. Todo ser humano, né? É verdade. Mas agora a gente tem aqui, então, um recadinho de alguém que tem um papel muito importante na sua vida. Eu digo até que quase que essencial. Vamos lá. Meu nome é Sheila, eu sou irmã do Igor. Eu preferiria que quem estivesse aqui hoje gravando essa homenagem fossem os meus pais, mas infelizmente eles não estão mais aqui entre a gente. Então eu pretendo vou tentar representá-los da melhor forma possível. O Igor, ele é o caçula de 3 irmãos. Chegou em nossa vida já trazendo uma movimentação, trazendo mudança na nossa rotina. Sempre uma mudança para melhor, mudanças muito boas. Ele sempre foi essa pessoa alegre, bastante comunicativa, bastante falante. Já exercia uma certa liderança nos grupinhos que fazia parte desde muito pequeno. Não parava quieto, sempre procurando uma atividade para fazer, sempre propondo alguma coisa para a família. Nada muito diferente do que ele é hoje, né? Ele continua, ele permanece com essa essência e é um orgulho para a nossa família. É um prazer tê-lo em nossas vidas. Te amamos, Igor, e um grande beijo. Olha aí, a Sheila Michele, né? E ela fazendo essa homenagem para você e colocando mesmo nesse posicionamento de que o lugar dela é o lugar que hoje ela, depois dos seus pais, na sua vida é a primeira autoridade. É mais ou menos por aí? Ela, assim, é um exemplo de irmão que eu tento passar por Luan, que tá aqui, que é meu filho, irmão mais velho, né? Que pegou essa responsabilidade, sabe? Não tinha obrigação nenhuma, mas... Ela tinha quantos anos na época? Ela tinha... Deixa eu ver, ela é de 80, sou de 86, então eu tinha ali 15, ela devia ter uns 21. 21, 25, Tá. Jovem também, né? Tem Sim. a vida dela, então ela tentou passar valores, se preocupava, sabe, Mirna? Ela se preocupava às vezes até com a comida.
Compreendo. Sabe, assim, de querer fazer o que a minha mãe fazia. Querer fazer aquela receita para suprir até aquela comida que sabia que eu gostava. Entendi. Ela tinha aquela responsabilidade dentro dela de, puxa, eu tenho que acertar uma receita que o Igor gostava tanto da minha mãe. Que a mãe fazia. Eu lembro dessas coisinhas. E como que era para você? Quando ela tentava fazer, às vezes não dava muito certo, às vezes dava. Como que é isso? Eu, naquela época, eu não entendia muito. O adolescente, eu era assim, eu não tinha essa compreensão que eu tenho hoje de maturidade, sabe? Da memória afetiva. Exatamente. Mas eu lembro que ela foi muito esforçada, sabe? Comprou meu primeiro computador que eu tive acessos. Foi ela que comprou do salário dela, ela, sabe? Supria a casa, tentava se esforçar ao máximo para me entender naquele período difícil. Sim. De não desviar para o mundo errado. Preocupava, se ficava muito na rua, onde estava, como que eu vou fazer. E ela trabalhava também ou não? Trabalhava. E tinha que dar conta de você e do trabalho. Então, assim, ela é um exemplo de ser humano que eu acho que tudo que ela está colhendo hoje na vida dela é porque ela plantou só coisas boas, só assim, né? Quando o meu filho nasceu, o Luan, ela ajudou muito a Renata. Sei. Sabe, a gente não tinha minha mãe também, ali de vó e tal, mas ela ajudou muito a Renata, que morava com a gente também, né? A Renata veio morar com a gente, vou chegar lá, mas ela também deu esse suporte, bem próxima mesmo, até que ela se sentiu, depois de um tempo, se sentiu confortável e foi tocar os planos dela, mas ela anulou esse período todo, abriu mão. Poxa, que legal que você reconhece isso é bem legal. Reconheço sim, ela, pelo amor de Deus, né? Ela fez mais do que eu acredito que a gente possa cobrar de alguém na vida, né? Que a gente nasce como irmão não para ser mãe do irmão, né? Não para tomar essa posição de... E ela abraçou isso, foi forte, foi firme e sempre se preocupou muito, e até hoje ela sente muita falta, né? Porque quando eu não vou na casa tal, tem essa referência pra ela. Ela continua sendo essa irmã-mãe ainda, né? Continua, né? Continua. Continua. A gente hoje tem um outro tipo de conversa, mas ela sabe que ela tem essa autoridade natural dentro dela, que ela é uma conselheira. Respeito. Hoje ela é mais pra Renata do que pra mim. Ah, tá. Ela me acha muito difícil. Ela te acha difícil? E você tem falado bastante, né, da Renata, que ficou com a Renata no showmício. E aí já deu um spoiler agora que a Renata foi morar na sua casa. Conta pra gente como que foi essa história aí do showmício até efetivamente ela se tornar sua companheira. Com 17 anos, então, a Renata engravidou muito rápido. A gente foi, né, pai e mãe. Você também tinha 17? E ela também? Ela tinha 16. Ela tinha 16 e você 17. Tá. E aí eu lembro que eu fui na casa dela contar pro pai dela, né? Pra mãe dela. Você que foi contar? Eu fui. E esse é isso que eu falei, assim, eu tinha, assim, muitos defeitos, né? Não estava preparado para ser pai, não estava preparado para ser marido, não estava preparado para ser homem de casa. Mas com 17 anos é difícil a gente pensar nessa preparação. Mas né? tinha algumas coisas que tenham valores, né? Que Sim. ficou dentro de mim. Então eu sei que um homem tem que fazer o papel dele de ir, de não deixar a mulher sozinha e tal, que é difícil, uma barra. Tinha essas coisas. E eu fui. E aí eu lembro que o pai dela falou assim, mas e agora? Tá bom, mas e agora? Falei, agora eu vim pedir pro senhor deixar ela ir morar comigo. Aí ele pegou e falou assim, então tudo bem, Renata, vai lá, pega as suas roupas e pode ir. Desse jeito? Desse jeito. Mas aí, você esperava que ele ia deixar ou você achava que ele ia falar, não vai levar minha filha agora? Eu fui morrendo de medo, né? Uma coisa é ir, outra coisa é ir com medo, mas eu fui mesmo assim. Mesmo assim, corajoso. E eu não sabia o que ia acontecer, não fazia ideia. A gente não tinha nem esse plano de morar junto. Claro. A gente não conversou nem antes disso. Você que sugeriu isso sem conversar com a Renata. Ele perguntou, e agora? Eu falei, e agora? E agora o que eu faço? Surgiu na hora. Eu achei que você já tinha ido na casa dela com já essa carta na manga. Não, eu olhava pra ela tava chorando. Claro, né?
Olha o desespero. E quase que eu queria chorar também. Gente, Luan tá aqui, o filho mais velho dele aqui, vendo toda essa conversa. Você sabia dessa conversa, Luan? Ó, o Luan tá descobrindo, tudo novidade pra ele. É novidade. E aí você teve assim, esse insight de falar, não, tipo, sou tipo, homem, eu vai morar na minha tá casa. Pensando então. o quê? Não vai faltar comida. E aí, a hora que ela chorou. Chorou. Mas aí ela conta que ela chorou. Porque na hora você falou, vai morar em casa, ela não estava esperando? Ou vocês chegaram a conversar sobre isso ou não? Acho que ela, assim, simplesmente... Foi muito difícil para ela, né? Ela é a filha caçula também da família, então... essa questão familiar da família dela, por parte da família dela, era tipo muito errado o que aconteceu. São famílias da congregação cristã do Brasil. Tem uma questão religiosa uma questão também. religiosa, né, que a gente sabe que dependendo assim é ruim, é uma vergonha dentro da comunidade. Sim. Então tem todo um peso por trás, né, cultural, familiar dela. Sim. E ela não planejou e não gostaria que fosse do jeito que foi. E nem eu, né? A gente não gostaria que fosse assim, mas foi... jovens, né? Como que? E aí, ela tava mais assim, emocionalmente falando por isso. Então, abalada por isso. Mas foi naquele mesmo dia que ela pegou as coisas dela e foi pra sua casa? Ou vocês ainda prepararam tudo? Como foi isso? Então, olha só. Aí foi o seguinte, aí o pai dela falou, então, beleza. Ela foi arrumar as coisinhas dela, enquanto eu terminava de conversar ali com a família, e eu lembro como se fosse hoje, eu ainda brinco com ela hoje. Ela veio com 2 sanitos, preto, com as roupas dela. A gente subiu, eu nas costas, ela outro, de a pé, né? E a gente foi embora naquele dia. Porque era na rua de trás da sua casa, né? E a gente foi embora naquele dia andando, e ela tá até hoje, né? Tá até hoje. Com certeza com muito mais sacos pretos, porque a mulher vai aumentando. Eu brinco com ela, que se ela separar, ela tem direito de levar 2 sacos. Escolhe 2. O que chegou, escolhe 2 sacos e vai embora. Ai. E como que ficou o relacionamento depois desse período, dessa questão tão nova? Você praticamente tinha acabado, né? Há pouco tempo tinha perdido os pais, a Sheila tinha assumido esse papel de responsável por você, e aí aparece uma outra pessoa e você tem que se tornar responsável por 2 pessoas, pela sua companheira e por uma criança que estava por vir. Tá, e a primeira decisão, assim, foi cair a ficha que eu tinha que estudar. Estudar. Para ser alguém na vida, para poder dar uma condição melhor para o meu filho, porque é outra coisa familiar. Minha irmã mais velha já tinha se formado em filosofia, Fernanda, né? E a minha irmã Michele, do meio, Sheila Michele, em assistência social, serviço social. Tá. Então eu tinha como referência essas 2 irmãs minhas que estavam financeiramente mais encaminhadas já do que eu. Então caiu a ficha, eu tenho que estudar, só que eu não tinha grana, eu trabalhava como carregador. Carregador era uma profissão que eu acho que não sei se tem ainda até hoje, mas é terceirizado. Que é carregador, tipo, eu era terceirizado na Caixa Econômica como carregador, então você carregava qualquer coisa que chegava. Chegou essa caixa, carrega. Chegou a água, carrega a água, o galão de água. Juro, nem sabia que existia essa profissão. Faz tudo. Carrega os papéis. Como se fosse serviços gerais hoje. Entendo. Só que não na limpeza. Não na limpeza. Aí tinha a equipe da limpeza e a equipe dos carregadores. Então era muito notebook, muita cadeira, muita trilícia. Equipava toda a agência. Compreendo. Então tinha aquele suporte dentro da agência ali, da agência aqui da Glicério, que é muito grande, né? Uma central de negócios da Caixa. E precisava do nosso serviço de serviços gerais ali. Então o salário era ruim, assim, até não era ruim, mas não dava para fazer um estudo, era caro, poucas oportunidades de bolsa. Eu fui fazer o Escola da Família, que é o programa do governo do estado que tinha na época. Que você vai de sábado. E domingo. Agora eu acho que é só era sábado. Computação, outras atividades para a comunidade frequentar a escola. Então, e tinha uma bolsa, né? Aí eu era bolsista, então eu era um oficineiro. Tá. Então eu de sábado e domingo dava aula de informática para a comunidade lá do Campo Grande, numa escola estadual, trabalhava para o governo como oficineiro e o governo pagava 100% do meu curso de análise de sistemas. Você fazia em Campinas mesmo? Em Campinas. Fiz aqui em Campinas. Então eu consegui essa bolsa pesquisando muito, sabe? Eu vendo oportunidades. Então essa parte minha foi a parte positiva do Igor ali.
Tá. E naquele momento, como que foi esperar para ser pai pela primeira vez? Então, aí que tá. A parte negativa, a parte boa é da questão de ser pai, mas a parte negativa, eu volto a dizer, eu não estava preparado para assumir as responsabilidades que vinham junto com o filho naquele momento. Então, eu queria continuar saindo com meus amigos. 17 anos. Então, todo o grupo ia. Eu queria o Igor tem que ficar com a mulher dele. Quem disse que eu queria ficar? Não tinha essa responsabilidade. Sim. Não tinha essa hombridade. Não tinha maturidade nem também, maturidade. Né? Caráter. Hoje eu vejo que tudo isso, com o tempo, graças a Deus, graças a alguns esforços, graças a algumas humildades, porque a gente tem que ser humilde para reconhecer. E quando eu falo isso aqui, sem vergonha nenhuma, porque eu sei que eu posso estar ajudando outras pessoas, porque eu precisei de ajuda naquele período. E é comum hoje... Mas como que foi isso? A Sheila que chegou e deu um apertão? Quem que fez esse papel naquele momento de trazer o Igor para a realidade? Eles tentavam, mas eu não escutava muito. O que aconteceu na minha vida foi olhar para dentro da minha casa e ver que não estava bom. Isso é casamento? Viver nessa briga, isso é casamento? É isso? Olhar para Deus e falar, Deus existe, então isso é Deus. Eu tenho Deus na minha vida? Ou é mentira? Ou é uma história? Então foi uma reflexão que um dia... Seu filho já era nascido. Já. Falei, não quero viver isso. Casamento com muita briga, com muita, discussão, falta de respeito. Sei. Olhar para dentro daquilo que meu pai e minha mãe também deixou, que foi a questão, né, da religiosidade, de Deus. Então, tudo isso, chegou uma época que eu olhei e falei, não está nada certo do que eu acho que é uma família, do que eu acho que é ter Deus. E aí eu comecei a procurar, buscar acertar essas alternativas. E aí eu só consegui depois, futuramente, melhorar com essa construção de um caráter melhor, sabe? Buscou isso, né? Porque eu nunca tive, graças a Deus, muitos amigos meus teve dependência de droga, que era algo muito comum lá no Campo Grande, na periferia, com o crime. Eu nunca tive, graças a Deus, nada disso. Não fui para essa linha. Compreendo. Então eu achava que eu era uma pessoa boa. Mas já não fiz isso, já basta. Mas eu não era um bom marido, eu não era, uma pessoa bacana dentro da minha própria casa. E tudo isso analisando um casamento. Correto. Um inferno de vida, um casamento ruim, sabe? Ruim pra mim, ruim pra ela, ruim pro Luan. Um pai bravo demais, muito agressivo, sabe? Muito austero. Não tinha essa... Hoje, né, com a minha filha depois nasceu, foi mais tranquilo. Como que você foi percebendo isso, buscando essa mudança em você? E as pessoas foram percebendo também que ali estava surgindo eu não digo um novo homem, mas uma pessoa melhor dentro daquilo que você tinha se proposto a viver. Como que o quê? Peraí. Que as pessoas começaram a perceber. Foi a briga que foi diminuindo em casa, o Igor mais caseiro, que convida mais a família para sair. Como que foi essa mudança e as pessoas percebendo isso, Igor? A virada de chave foi quando a primeira coisa, eu parei de correr tanto atrás de bola, futebol. Então, eu jogava futebol mais do que lazer. Para mim, eu acho que supria toda a minha necessidade, falta de entretenimento. Não era uma vez por semana só? Não, se deixasse era o tempo todo. Todos os dias, à noite. E aí eu cortei, só era no domingo. Depois, até de domingo, eu não quis mais. Chegou uma época, foi natural, sem ninguém pedir. Tá. Então, o Igor sumiu. Mas o Igor não joga bola ainda ou joga? Eu brinco, mas não tenho compromisso fixo. Não é aquela coisa, todo domingo jogo com o time do bairro, nada. Hoje hoje não tenho esse compromisso. Então, exatamente, eu comecei a assumir novos compromissos dentro da minha família. Sim. Então, eu comecei a ocupar. E aí a galera sentiu muita falta. Igual a Michele falou aqui, né, que a gente, por exemplo, o dono do time ali, o organizador sempre fui eu que mobilizava, eu que organizava as festas, eu que organizava as coisas do time, os jogos. Então era uma liderança ali da galera, dessa movimentação. E eu não conseguia largar, eu gostava muito. Né? E isso prejudicava também muito o casamento, muito ausente. E aí eu comecei a substituir
Falo, gente, não quero mais, alguém toca, eu vou cuidar da minha casa, da minha família, tô perdendo a minha esposa, ela vai embora, ela fica falando que vai embora, vai uma hora ela vai mesmo. Vai levar os 2 sacos pretos embora e vai. Pronto. Mas agora tinha que ter mais saco para levar embora, né? Tinha que levar o mas isso, gente, não aconteceu, né? E olha, ela também deixou um recadinho aqui para você. Ela deixou? Vamos ver? Eita! Olá, Igor, tudo bem? Tô passando aqui para dizer o quanto que você é importante na minha vida, na nossa família. E dizer que desde quando a gente se conheceu lá em 2004, eu sabia que você seria um grande homem. Não pelo que você é hoje, né? Pelo cargo que você tem hoje, mas pela pessoa. Você sempre disposto a ajudar, sempre ali, sabe? Com palavra de incentivo, palavra para cima. E tantas coisas aconteceram na sua vida. E você não se deixou, sabe, ir pro caminho errado. Você sempre quis o bem, você sempre quis estudar, sempre quis trabalhar e sempre quis ajudar. E acho que a pessoa que mais você ajudou nesse tempo, eu creio que foi eu. Porque em todos esses momentos meus difíceis, né, momento de mulher, de esposa, de mãe, você estava ali do meu lado, me aconselhando, pedindo para mim não desistir, sabe? E me dando dica, conselho, tanto que você sabe, né? Você é o meu melhor amigo, você sabe de tudo da minha vida. Quando tem algum problema, eu vou me aconselhar com você, mas não como marido, como amigo. Porque eu confio em você e eu sei que você sempre tem uma palavra boa, uma palavra de verdade, né? Uma palavra que vai nos motivar. Independente do dia, se tá mal, se tá bem, você saiu pra rua, você coloca um sorriso no rosto e aí você vai, leve como sempre. E dizer pra você também que eu estou aqui, sempre estarei e é isso. Um beijo. Olha, viu? Presentão? Valeu a pena, né? Abrir mão. Valeu a pena, né? Hoje você é o melhor amigo dela, né? Graças a Deus. E ela também é minha melhor amiga, né? A gente... Eu falo assim, Mirna, tudo que tinha para dar errado, e tinha muitas coisas, Deus fez dar certo. Eu creio que Deus, naquele momento, me ajudou muito. Então, essa virada de chave, às vezes que eu queria muito mudar e eu não conseguia, eu busquei através da espiritualidade, da fé, um caminho, uma porta, né? E essa porta estava aberta e ela me ajudou muito a mudar o meu caráter, a ter humildade, entender que eu estava errado em muitas coisas. E foi a partir daí que eu consegui começar a ajudar, por exemplo, a Renata ou outras pessoas. Sim. Eu não conseguia ajudar nem eu mesmo. Sabe, quando acho que todo mundo passou assim ou vai passar por esse momento. Então, eu deixo essa mensagem aqui que me ajudou, sabe? Independente de religião, não estou falando de religião aqui não. Eu estou falando de buscar uma força sobrenatural para quando você achar que não tem mais jeito, não tem mais força. E para mim teve. Então, poxa, eu não consigo aceitar que se para mim teve, para outro não tem. Eu não consigo, sabe? Se for verdadeira, de verdade, é sincero, pedir uma ajuda espiritualmente, né, para algo sobrenatural. A pessoa tem que acreditar que tem um Deus, né, que tem alguma coisa que possa ajudar. Foi isso que eu fiz. De verdade, eu cheguei uma hora que eu falei assim, ó, tô decidido, se existir Deus, se existir tudo, eu tenho que saber. Não é uma religião, uma porta, né, de uma igreja, mas de um Deus. Minha mãe morreu falando de Deus, e meu pai morreu, eu ouvia falar de Deus. Só que eu nunca conheci, nunca ouvi, nunca vi. E eu fiz análise de sistema, então pra gente tudo era muito exato, né? Sim. Não era, e não é humanas, e não é espiritual, então não tinha uma lógica pra mim disso tudo. Essa lógica não fechava, e eu precisava fechar, entender e falar, olha... E aí eu tive uma experiência, né, com Deus naquele momento, e dali para frente até hoje, a gente vem tentando melhorar e acertar e corrigir muitas coisas, mas o mais importante era se sentir completo dentro da minha casa. Hoje é isso que eu falo, eu me sinto completo, porque eu tenho basta. E eu tinha tudo que eu tenho hoje. Tinha meu filho, que eu amo muito, que era um presentão, né? Toda essa dificuldade a gente vê hoje que foi um presentão. Meu filho, não tinha a Laura ainda, mas tinha minha esposa, com esse caráter, com essa amizade, com essa força de vontade, mas não tinha o basta. E às vezes eu queria ir buscar em outros lugares esse basta, e eu não completava isso, de lugar nenhum. Então podia andar ali, andar aqui, andei por vários caminhos, vários
estilos, sabe? E não achava o basta, piorava. Porque aí atrapalhava até o que eu tinha de verdade, que era a família, que era isso. Então, desestruturava muito. Então, essa estruturação da minha casa é o que eu falo. Essa vocação, essa questão espiritual em Deus me ajudou. E foi ali o pai e a mãe que eu não tive na época, sabe? Como um órfão, Deus naquela época me abraçou e tratou algumas coisas que meu pai e minha mãe não estavam ali para falar. Fala, rapaz, você não está sendo homem, você tem que assumir a responsabilidade. E vamos ver então quem é o pai Igor Diego. Vamos lá. Eita. Pai, obrigado por fazer tudo que você pode para me fazer feliz. Eu te amo. Pai, hoje eu tô aqui para te agradecer e destacar o quão importante você é na minha vida, o quão importante é na vida da minha irmã e na da minha mãe. Muito obrigado mesmo por estar sempre conosco, não ter largado nossa mão por nada. E agradecer por ser um bom chefe, um bom pai e principalmente um bom amigo. Eu consigo conversar com você sobre vários assuntos. Você é minha maior inspiração, sempre foi. Sempre quando alguém me pergunta quem é a sua maior inspiração, minha primeira pessoa que vem à cabeça é você. Porque você é uma pessoa muito simpática, muito estrategista, muito sábia. A pessoa mais inteligente que eu já conheci. Muito obrigado por estar com a gente sempre. E pode contar comigo não só como um filho, mas como um amigo também. Tamo junto. Olha, o Luan tá aqui no estúdio, gente. Ele sabia que você tinha gravado esse vídeo pra ele? E aí, Igor? Difícil, né? Legal, né? Como Legal. você pensar que... Você viu o que ele falou? Que você, pra ele, é a pessoa mais sábia. A pessoa... Você é o espelho pra ele. Como que é isso pra você? Antes de pensar tudo que você passou e hoje ouvir o seu filhão falando isso. Eu acho que tudo que a gente chegar onde a gente chegou e está, né, no cargo de vereador, que é um cargo público, a gente tem que pensar sempre nisso tudo, Mirna. Na esposa, nos filhos, são pessoas que me acompanham, e a gente não jogar fora isso. Porque a gente pode estar ou não estar em qualquer posição, mas isso é o que vai para a vida toda com a gente. Né? Esse reconhecimento da família, é isso que eu sempre falo. A gente tem que, assim, a influência política, ela te abre muitas portas. E todas as portas a gente tem que pensar na nossa base. Para a gente continuar tendo esses depoimentos, esse orgulho, e de estar junto e vai dar certo, independente de onde a gente estiver. Então, esses depoimentos me ajudam na vida, né? Aquele Igor que não perdeu a essência. Vamos ver um pouquinho mais da essência do Igor agora? Vamos ver se tem mais alguma coisinha aí pra você. Vamos ver quem é o Igor daqui. Olha só. Eita, ainda quer brincar na rua, hein? Olha só, ainda com a família. O que você mais gosta de fazer? Com os bichinhos. Tem quantos cachorros? A Mel, é só ela. Só ela, só a Mel. A Mel. É no quintal de casa. Aí a Renata fazendo uma fogueira no fundo de casa. Igual fazer na rua. Igual fazer na rua. Aí a Mel também passeando lá no Campo Grande. Isso aí também. Esse aí é lá no Campo Grande ainda em Itu. Em Itu. No Parque Maeda. Legal. Então é isso. O Igor que passou por tanta coisa e que hoje, apesar de, né, ter sido pai tão novo, ter filho adulto já, tem uma menorzinha, mas manteve aquela essência de menino, como a gente viu ali, naquele brinquedo. Como chama? Velotró, aquele brinquedo? Como que vocês chamam? Como que chama lá? Triciclo? Motoca. Motocão, né? Os nomes foram, né, sendo atualizados. Como que é pra você manter essa essência, Igor? É ali né, igual eu falei, na rua de casa, onde eu nasci e moro. Então, essa essência, eu acho que ela é importante para a vida, mas também profissionalmente. Eu, né, cheguei aqui onde estou porque eu tenho essa essência de querer ajudar um pouco mais a minha região. Foi assim que nasceu. Não foi a vontade de ser vereador. Por isso o Igor do Campo Grande. Eu sempre, no meu período, depois da oficina que eu participei, né, como oficineiro, criou dentro de mim a necessidade de ter vínculo com a comunidade e ajudar.
não é só uma sensação, mas essa característica de pertencimento, né, de familiar, estrutural, ela ficou muito forte dentro de mim. Então, depois, quando as coisas começaram a dar certo, eu senti a necessidade de ajudar outras pessoas, outros jovens, outros moradores, sabe, em tudo. E esse desejo de ajudar dentro de mim me transformou num ativista social da região, um empreendedor social. Então eu não queria ser vereador, meu plano nunca foi esse, naquele momento, ser vereador. Era ser um empreendedor social. Eu continuei sem obrigação, dando cursos na comunidade, para o povo. Então eu vi da influência política um dia uma maneira de ter um pouco mais de influência e potencializar o meu negócio paralelo. Sim. Então eu trabalhava na área de TI, tinha meu salário, né? E meu negócio paralelo era o empreendedorismo social. Foi aí que eu criei a página do Campo Grande, com 100 mil seguidores, que a gente conseguia ajudar a comunidade de maneira digital. Sim. Né? Então, queimava uma casa de uma moradora lá, pegava um fogo, a gente ajudava, um dava um fogão, outro dava geladeira. Então, eu mobilizava a comunidade a favor da própria comunidade. Sim. Sem aquele interesse próprio, porque eu me sentia já completo. Né? Entendo. Então a vereança ela veio para potencializar o meu negócio de empreendedor social, de poder agora incluir os amigos que também sempre fizeram isso na assessoria. Sim. Então, gente, sei que você faz, você também gosta, vem ser meu assessor, vamos trabalhar junto, vamos fazer esse projeto junto. E o mais difícil é não perder isso, porque a gente entra, que tem tantas outras coisas, né? Verdade. Lembrando que é alguém que vem do povo na casa do povo, né? É verdade. Ô Igor, infelizmente nosso tempo acabou. Lembrando, olha, que essa parte da vereança a gente vai deixar para você falar no Em Pauta, tá bom? Tá, em pauta. Você conta lá no Em Pauta, lá pro Gabriel, combinado? Combinado? Por aqui, eu agradeço muito a sua participação e você já vai ficar com um presente do Na Casa do Povo. A xícara é sua para você tomar uma aguinha, sempre lembrar da gente aqui quando tomar essa aguinha lá no seu gabinete ou na sua casa, tá bom? Muito obrigada. Mirna, muito obrigado. Vocês me fizeram relembrar que vale a pena muita coisa. Obrigado pelo programa, pela oportunidade. Né? Realmente foi uma coisa descontraída e agora o pessoal vai poder conhecer um pouquinho mais do Igor por trás do terno e do uniforme de trabalho, né, da gravata. Tá obrigado. Certo, então. Obrigada. Até uma próxima, hein? Tá bom. Tá certo. E o Na Casa do Povo fica por aqui. Luan, obrigadão, hein, por ter vindo aqui acompanhar o pai. Até uma próxima para você aí de casa, viu?